Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí na terceira semana do tempo quaresmal, desse retiro de quaresma em que a igreja nos coloca inseridos nessa caminhada de fé na direção da Páscoa. Toda a liturgia, toda a condução do tempo quaresmal é uma condução para que nós avaliemos a nossa vida e a nossa caminhada de fé, para que nós observemos como nós temos vivido a nossa fé, como nós temos experimentado a nossa fé no nosso dia a dia. E as palavras que o Senhor nos dá nessa liturgia da quinta-feira, da terceira semana, elas são muito provocativas. Vou começar com a primeira leitura, mostrando para você algo importante, que está vinculado à capacidade da escuta. O Senhor diz ao profeta, no texto da liturgia de hoje, ao profeta Jeremias: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Então, a palavra do Senhor, vinda pela boca do profeta, está nos alertando que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor diz. E agora o Senhor fala conosco. O primeiro alimento que nós recebemos na Santa Missa é o alimento da palavra. Nós comungamos da mesa da palavra. E o Senhor está falando conosco. E Ele está dizendo algo muito importante: que se nós dermos ouvidos à voz dEle, nós vamos seguir adiante por todo o caminho. E aí ele faz uma promessa: o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Diga comigo: Deus indica o caminho da felicidade. Agora, a escolha entre a felicidade e a infelicidade depende de mim. Se o caminho de Deus é o caminho da felicidade, o caminho do mundo, o caminho da tentação, o caminho das paixões é o caminho da infelicidade, que é o caminho contrário da escuta. Vamos lembrar que Deus era amigo do ser humano. Quando Ele criou o paraíso e colocou lá Adão e Eva, todos os dias à tarde, num ato de amizade, à brisa da tarde, o amigo vinha caminhar com eles no paraíso terrestre. Deus vinha caminhar com eles. E Deus havia colocado apenas uma regra: não comam da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, um amigo que caminha com os nossos primeiros pais, ele coloca uma única regra. Ele conversava com eles todos os dias, ele indicava o caminho, mas eles escolheram ouvir a voz de quem? Da serpente. Olha que contradição. E aí a serpente apresenta Deus como se ele fosse um inimigo, como se Deus quisesse o mal do ser humano. Aquele que é o inimigo apresenta o amigo como inimigo. Olha só que coisa. E aí, seguindo o texto de hoje, para nós compreendermos isso, Deus vai dizer: mas eles não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Aqui tem um critério bíblico: se nós seguirmos as inclinações do nosso coração, se nós seguirmos as inclinações que o nosso coração tem para dar mais ouvidos à voz do inimigo que quer fazer de Deus nosso inimigo, seguir as inclinações, vamos lembrar que Jesus disse: é do coração do homem que saem as más inclinações, é do coração do homem que saem os assassinatos, que sai a ira, as divisões, as discórdias. Não foi isso que Jesus ensinou? Não é o que entra no homem que torna o homem impuro. E aí o profeta está dizendo: se nós seguirmos as nossas inclinações, diz o profeta, a inclinação do nosso coração,
nós vamos andar para trás e não para frente. Verdade ou não é que a gente percebe tanta gente andando para trás? E olha, infelizmente até mesmo dentro da igreja. Porque estar na igreja não quer dizer que nós estamos com o Senhor. Não é verdade? Judas estava com Jesus, andava com Jesus, mas ele não tinha comunhão com o Senhor. Ele não tinha comunhão com a palavra do Senhor. No entanto que ele traiu Jesus. Ele tinha comunhão com a ideologia que ele trazia no coração, que o Messias era um libertador político e não um libertador espiritual. Então ele achava que o Messias tinha que libertar Israel do jugo do império. Ele seguia uma ideologia, uma ideia mundana, humana. Judas estava no meio dos 12, mas ele não tinha comunhão com o Senhor. Por isso que a quaresma é importante para que a gente se avalie. Será que eu estou na igreja? Apesar de ir na missa, de estar aqui, você que acompanha a Canção Nova, mas será que o nosso coração tem comunhão com Deus? Porque o próprio Jesus vai dizer ao final do texto do Evangelho hoje: quem não está comigo está contra mim. Por isso é importante, e a palavra vai dizer: aqueles que não escutam, aqueles que seguem as inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Vamos avaliar a nossa vida, vamos avaliar a nossa caminhada, vamos dar um passo de fé, um passo de conversão. Se nós estamos seguindo o Senhor, né, andando atrás dele, vamos até as coisas da igreja, mas não inclinamos o nosso coração a ele, não inclinamos o nosso ouvido a escutar a palavra, não nos decidimos por obedecer essa palavra, mas a gente ainda está contaminado com as ideias do mundo, com os pensamentos do mundo. Eu estou na igreja, mas eu acredito nessas ideologias, eu acredito em tudo aquilo que está sendo dito por aí, essas propagandas que estão sendo feitas por aí. Eu estou, mas não sou. Eu estou aqui, mas não tenho vivido como aqueles que deveriam viver e experimentar essa graça. Então, que fixe-se hoje no nosso coração: Deus tem um caminho de felicidade. Amém? Ele diz: aquele que ouve a minha voz e segue o caminho que eu tracei, esse experimentará a felicidade. E não é uma felicidade passageira de uma noite de festa, uma felicidade passageira da aquisição de um bem material, uma felicidade passageira de alguma coisa dessa terra. Não, é uma felicidade sobrenatural. É uma felicidade proveniente da certeza da salvação de Deus. Isso é diferente de qualquer outro tipo de felicidade que nós possamos experimentar e que são felicidades momentâneas, passageiras. E aí o profeta vai dizer: desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos eu enviei os meus servos, os profetas. Eu enviei cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que os seus pais. Olha o lamento de Deus. Eu mandei os profetas, eu anunciei, eles foram na igreja, eles ouviram a homilia, ouviram uma pregação num grupo, numa pastoral, num movimento, foram num encontro, mas eles se comportaram pior do que os seus pais. Aqui ele está se referindo lá, né? Vamos pensar nos nossos primeiros pais, lá em Adão e Eva, escolheram ouvir a voz da tentação, a voz da inclinação errada do coração, escolheram ouvir a voz da carne e ficaram piores, diz o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Santo Agostinho vai dizer assim: Deus fala conosco 24 horas. Até mesmo às vezes ele pode falar em sonhos. Não que todo sonho seja revelação de Deus, não vamos cair nessa neura. Eu tenho sonhado um monte de coisa maluca essa semana, não é? Eu tenho certeza que não é de Deus. Um monte de, não sei porquê, mas eu estou sonhando todo dia. Uma confusão danada. Essa noite eu sonhei que eu estava num lugar que teve uma erupção vulcânica e eu tive que fugir da erupção. Eu falei: só se for o vulcão da glória de Deus, eu não vou fugir, né? Eu vou nadar na lava. Mas aquela coisa, né, do sonho nem sempre é uma revelação. Pode ser que Deus fale também,
em sonho, mas ele fala 24 horas. Mas por que a gente não ouve? Olha quanta coisa tem no mundo para nos distrair da voz de Deus, verdade ou não é? Olha quanta coisa nas redes sociais, na televisão, tanta informação para nos distrair. E hoje, o chamado que Deus nos faz, nessa quinta-feira da terceira semana da quaresma, é que nós inclinemos os nossos ouvidos para ouvi-lo. Mas Santo Agostinho diz assim: quando o ser humano se fecha à voz de Deus, Deus manda um trovão, um barulho para despertá-lo no meio da distração. E esse barulho pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, esse barulho pode ser uma doença, esse barulho pode ser um acidente, esse barulho pode ser uma perda, que aí desperta. Você fala: o que aconteceu? Aí você fala: eu estou precisando de Deus. E vai correndo atrás dele. E a gente às vezes não percebe que o trovão está vindo forte, porque nós deixamos de escutar a Deus. Ele está dizendo: ô meu filho, eu estou aqui para falar com você, rapaz, vem cá. Eu tenho felicidade para você, e você está buscando a infelicidade. Eu tenho um caminho reto para você que vai te levar para o céu. Olha, o povo ficou impactado com a expulsão daquele demônio. O povo acreditou, mas os fariseus e os chefes do povo, não. Eles escolheram a incredulidade e chegaram à absurdidade de dizer assim: ele é servo de Satanás, ele é servo de Belzebu. Olha o que eles falaram do Filho de Deus, porque não foram capazes de escutar, se distraíram nas ideias. Cuidado, meus filhos, minhas filhas, cuidado com as ideias que estão sendo semeadas aí no mundo, cuidado com as ideologias. E olha, tem coisa até dentro da igreja acontecendo nesse nível. Olha lá o sínodo da Alemanha, coisa dentro da própria igreja. Você vai falar: eu estou escandalizado. Não, seja fiel a Deus, seja fiel ao que o Senhor nos confiou na palavra, seja fiel à tradição da igreja, seja fiel ao magistério. O que nós precisamos fazer é rezar por essa situação, porque o demônio quer dividir, o demônio quer confundir, o demônio quer se enfiar no meio da obra de salvação de Deus para confundir, desviar. Mas o que Deus tem para mim e para você? Um caminho de felicidade. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, eu acredito nessa palavra. O Senhor tem um caminho de felicidade para mim. O Senhor tem um caminho de felicidade. E nessa hora, eu quero dispor ao meu coração. Eu quero colocar o meu coração diante do governo do Senhor, da autoridade do Senhor, do poder do Senhor, para que a minha vida seja totalmente transformada. E que eu possa, Senhor, dar ouvidos à sua voz e seguir esse caminho de felicidade. Eu quero agora renunciar a Satanás. Eu quero renunciar ao demônio divisor, enganador, mentiroso. E eu quero aderir a Jesus, a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensinamento. Eu quero ser liberto desse demônio que quer fazer-me surdo à voz do Senhor, para que eu seja condenado. Por isso agora eu renuncio a todo demônio de surdez, a toda obra contaminada que tentou me desviar da palavra e da verdade, do caminho da felicidade. Eu agora quero colocar o meu coração e todo o meu ser em total escuta à palavra do Senhor. Eu vou escutar a palavra e eu vou seguir o caminho e eu vou experimentar a felicidade. Jesus, nessa noite de quinta-feira, diga o seu nome, Padre Roger Luiz da Silva, quero reafirmar que eu estou contigo, que eu ajunto contigo, porque a partir dessa noite eu não quero somente estar, eu quero ser
verdadeiramente alguém que escuta e que pratica a palavra. E por isso experimenta a felicidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pode aplaudir o Senhor que nos dá essa chance. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.